Obrigado em nome de Jesus por um vaso que se esvazia e que se deixa encher. Que seja assim nesta manhã. Teu filho receba graça do alto para falar, nos instrua na verdade e fale com grande propriedade, com autoridade e mude a nossa maneira de viver, o nosso entendimento. E a gente tenha hoje metanoia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Prega bem, varão. Amém. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz. É com muita alegria também que eu recebo esse microfone da parte do meu pai. E pensa na responsabilidade de ministrar na casa do pai, né? Não é brincadeira, não. Eu posso dizer que eu sou o primeiro filho nascido não na casa, daqueles que foram nascidos fora da casa, aqueles que foram por adoção, né? Deus tem dado essa graça através desse relacionamento, e o apóstolo Alice tem sido uma fonte de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa. E, poxa, como é bom estar aqui com vocês, e todas as vezes que eu vejo, que eu converso com eles, sempre tem boas notícias a respeito daquilo que Deus está fazendo neste lugar e através deste lugar. Amém? Você se alegra por estar servindo a Deus numa igreja com esta visão aqui? Amém? Você tem ideia do que Deus está fazendo através dessa visão, desse ministério, e como você foi privilegiado, Deus conectar você. Foi uma conexão do Espírito Santo. Você não veio aqui porque você quis vir aqui. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus te trouxe a esta casa, te trouxe a esse ministério, te conectou a essa visão, porque é uma visão de Deus para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Amém? E eu queria nessa manhã compartilhar uma palavra que o Senhor tem na verdade já há algum tempo me dado essa palavra. Se assim eu posso dizer uma palavra, porque na verdade tem sido uma direção de Deus para a minha vida, para o nosso ministério, e aonde Deus tem me levado, que eu tenho tido oportunidade, tenho tido a aprovação de Deus, eu tenho compartilhado essa palavra. Nunca sai do mesmo jeito, porque na verdade não é uma pregação, não é uma mensagem. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho certeza que pode somar e muito com aquilo que Deus está fazendo neste lugar, na visão desta casa, mas também na tua vida, porque Deus tem uma herança corporativa, mas Deus também tem uma herança para a tua vida pessoal, é para você. Agora essa herança pessoal, ela está conectada com essa herança corporativa, ela está ligada a uma conexão, e o avanço da visão que Deus tem colocado aqui nessa casa, a prosperidade dessa visão, o crescimento dessa visão, o sucesso dessa visão vai determinar também o sucesso da herança que Deus tem para a tua vida. E quando eu falo para a tua vida, estende-se para a tua casa, para a tua família e por gerações, se Cristo não voltar em setembro. Amém? E eu estou com esse negócio de setembro, porque para mim é muito profético isso. Deixa eu te dizer antes de entrar aqui na palavra, porque no dia 11 de setembro eu faço aniversário e faço 50 anos. É o meu jubileu. Já pensou? Eu vou voltar para a minha herança, para a minha possessão, Nova Jerusalém Celestial. Eu já falei com o meu pessoal lá que no dia 10 eu vou pegar todos os cartões de crédito que eu tenho e vou comprar muitos docinhos, bolos, salgadinhos. Vou fazer uma grande festa, uma festa muito bonita. Mas se Jesus não voltar em setembro, eu vou pedir para eles me ajudarem a pagar o cartão no mês de agosto, de outubro, amém? Não, é só uma brincadeira, mas eu entendo que realmente é uma data importante e a gente deve estar, como o apóstolo Alice falou, a gente precisa estar alerta. Quantos estão alertas? Digam amém. Por favor, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus por essa manhã, glória a Deus porque você está aqui e o Senhor tem algo para nós. Aleluia. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, a palavra do Senhor declara assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda.
Obrigado, meu irmão. Diga isto comigo: não se apartava da tenda. Josué, que servia Moisés, não se apartava da tenda. Todo mundo ia embora. Todos voltavam para a congregação, todos voltavam para as suas tendas. Porém, Josué não se apartava da tenda do Senhor. E a Bíblia fala aqui que ele era servidor de Moisés. Irmãos, nós sabemos na história da palavra de Deus que Josué se tornou o sucessor de Moisés. Deu continuidade ao propósito de Deus, de maneira que foi muito claro o chamado de Deus na vida de Moisés, e ele cumpriu esse chamado durante um tempo, porém se fez necessário para que houvesse continuidade, que Josué se levantasse como sucessor. Mas antes que isso acontecesse, a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda, porque ele servia a Moisés. O comprometimento que Josué tinha em relação ao ministério de Moisés, a visão que Deus tinha colocado na vida de Moisés, o chamado de Deus na vida de Moisés, era tão forte, tão intenso. E eu me pergunto, o que faz com que Josué, ou o que fez com que Josué tivesse um alto nível de comprometimento com o seu líder, com Moisés? E eu tenho certeza de uma coisa, entre muitas coisas, a principal é que Josué entendia que a visão que Deus havia dado para Moisés não era a visão de Moisés, era a visão de Deus. Quando Josué se dispõe a servir a Moisés, na verdade ele tem o claro entendimento de que a visão de Moisés se tratava da visão de Deus, a visão de Deus para a sua vida, a visão de Deus para a sua casa, a visão de Deus para a sua família. Então, quando ele começa a servir a Moisés, e ele alcança esse entendimento, ele alcança essa compreensão, ele se compromete a tal ponto, porque ele entende que a visão na vida de Moisés é a visão de Deus para a sua vida, é a visão de Deus para a sua casa. Ele não está servindo a visão de Moisés, ele está servindo a visão de Deus. E eu gostaria de dizer para você, irmãos, por isso que eu perguntei para vocês, vocês se alegram por estarem servindo a Deus nesta casa, nessa visão? Por quê? Porque eu entendo que esta é uma visão, e eu já tenho vivido tempo suficiente ao lado do apóstolo para identificar que esta é uma visão de Deus. Deus chamou o apóstolo e lhe deu uma visão, e essa visão hoje tem uma expressão neste lugar e fora deste lugar, e é muito bom isso, porque eu entendo que Deus está edificando uma igreja forte nesse lugar, uma casa verdadeiramente forte, que se torna uma expressão visível de Jesus. Amém? Por quê? Porque Jesus é invisível, as pessoas não podem ver Jesus. Então, quando ele foi perguntado por Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus disse para ele, Filipe, há tanto tempo você está comigo, você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê esta igreja, vê Jesus. Quem vê esse ministério, vê Jesus. Esse ministério, em tudo aquilo que está sendo feito, em tudo aquilo que está sendo ministrado aqui, na verdade é isso. Vocês estão olhando para São Paulo, vocês estão se voltando para São Paulo e estão dizendo, São Paulo, vocês querem ver Deus? Vocês querem ver Jesus? Olhem para nós. Olhem para nós, nós somos o modelo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a expressão visível de Cristo invisível nestes dias, amém? Esta é uma visão de Deus. Alguns dias atrás eu falava que alguns Deus chama para escrever uma visão, Deus dá graça, Deus dá unção para que se escreva uma visão, e há outros que são chamados para ler essa visão, para se identificar com essa visão. E quando essa conexão existe, meu amado, nós então temos a oportunidade de sermos parte da edificação da igreja, mas não de qualquer igreja não, da igreja que realmente se adequa ao modelo de Cristo para os dias de hoje. Uma igreja que de fato seja a expressão do Senhor nesses dias. Em tudo aquilo que vocês estão fazendo, em todos esses ministérios, em todas estas frentes ministeriais, vocês estão expressando a realidade de Cristo Jesus. Amém? Nós temos a bênção de sermos parte de uma igreja onde podemos dizer, olhem para nós, porque revelamos Cristo naquilo que somos e naquilo que fazemos.
Em João capítulo 8, por favor, abra a sua Bíblia aí. Deixa eu te dar aqui uma pequena introdução. Lembrando que Josué não se apartava da tenda, não deixou o seu lugar, não deixou a sua posição. Amém? Quantas crises aconteceram, quantos falatórios, quantas murmurações no meio do povo em relação a Moisés e a sua liderança. Durante toda essa trajetória em que Josué esteve ao lado de Moisés, quantas vezes o povo desacreditou na liderança de Moisés. E por conta disso se levantaram contra Deus, se levantaram contra Moisés, falaram contra ele, muitas vezes sem temor de Deus, falaram contra o líder. Porém, diante de todos esses acontecimentos, de todas essas circunstâncias, a Bíblia diz que Josué não se apartou. Amém? Até que chegou o dia em que Moisés, diante de Deus e diante de toda a congregação, impõe as suas mãos sobre Josué. E a Bíblia diz que naquele dia, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai colocar a tua glória nele. Olha como é expressivo isso, irmãos. Diante de toda a congregação, a glória que eu coloquei na tua vida, você vai colocar sobre a vida de Josué. Aqui em João 8,35, Jesus fala isso. O escravo, algumas versões usam a palavra servo, não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Amém? O servo, o escravo, não fica para sempre na casa. Mas o filho, sim, este fica para sempre na casa. Deus tem me dado o entendimento de que há pessoas que estão servindo a visão. Alguns na qualidade de servos, porém há outros que se dispõem a servir a visão, são servos, mas querem servir a visão na qualidade de filhos. E aí se faz uma diferença enorme entre aquele que está servindo uma visão ministerial, está servindo a Deus em uma igreja, na qualidade de servo, e aquele que está servindo na qualidade de filho. E a Bíblia é muito clara aqui, porque diz: o servo não vai permanecer para sempre na casa. Uma hora ele vai embora, uma hora ele tem que sair, uma hora alguma coisa vai acontecer e vai impedir, impossibilitar que ele continue na casa. Mas ao contrário, o filho não. O filho não sai da casa, o filho permanece na casa. E por que ele permanece na casa? Porque o filho sabe, ele tem o entendimento de que ele é herdeiro. Que na verdade aquilo que ele está servindo, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está construindo é para ele. Ele tem herança naquilo. Por isso as pessoas podem se levantar, as pessoas podem ir embora, as pessoas podem criticar, porque sempre no processo de edificar a igreja há momentos que nós vamos passar por crises. Há momentos em que a nossa liderança será desafiada. Há momentos em que algumas pessoas se porão em descontentamento. Eu me lembro em Atos capítulo 6, quando a igreja começou num processo de crescimento. E veja, todas as vezes que Deus está disposto a fazer algo no meio do seu povo, que Deus está disposto a trazer crescimento, a trazer multiplicação. E a Bíblia diz ali em Atos 6, que a comunidade de discípulos começou a se multiplicar. De repente houve uma grande murmuração no meio da igreja, porque algumas pessoas estavam descontentes. Algumas pessoas estavam insatisfeitas. Veja, a igreja estava crescendo. A igreja tinha uma liderança extraordinária, na pessoa de Pedro, de Tiago, de João. Irmãos, apóstolos que caminharam ao lado de Jesus. Esses homens é que lideravam a igreja naqueles dias. Quantos me ouvem? Digam amém. Eles estavam ali liderando essa igreja, e mesmo com essa qualidade de liderança, ainda havia pessoas que estavam insatisfeitas, porque as coisas estavam acontecendo de uma maneira, de uma forma que não estava agradando. Eu já estou há mais de 30 anos servindo ao Senhor, e eu tenho total liberdade de dizer para vocês, eu sei que sempre na igreja haverá pessoas que estão insatisfeitas. Sempre terão aquelas pessoas que estarão descontentes com alguma coisa. Porém, aí é que realmente nós precisamos entender, se nós estamos servindo na qualidade de servo, poderemos permitir que estas coisas se tornem um tropeço para nós, e nos embarace nessa caminhada, nessa jornada.
e nos desconectarmos da visão. E quantas pessoas estão se desconectando a uma visão genuína? Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que você conheceu, que foram enviadas, foram trazidas por Deus a esta casa, a esse ministério, pessoas legitimamente chamadas por Deus com dons, com talentos, para somar essa visão e levar essa visão cada dia mais alto, mais longe e mais rápido, e já não estão mais aqui. Não porque foram enviados por Deus, não porque foram enviados pelo Senhor a outros lugares, a aqueles que Deus envia. Chega um momento quando alguns filhos alcançam um nível de maturidade, e eles podem administrar determinadas áreas de ministérios, então o pai tem a alegria de enviá-los, de endossá-los, de abençoá-los, dizendo: vai meu filho, você está pronto, você está maduro, você está preparado. Mas esses estão debaixo de um envio paterno. Aleluias. Toda a sua trajetória será respaldada no mundo espiritual, porque não partiu, não foi enviado, é diferente. Aqueles que vão embora, que deixam a casa. E por que deixam a casa? Porque nunca serviram a visão na qualidade de filhos. Estiveram ali, dedicados, comprometidos, mas simplesmente como servos. Nunca entenderam que na verdade o que eles estavam fazendo, o que eles estavam construindo, era a sua própria herança. Se aborreceram, ficaram chateados. Quantas pessoas assim, não só aqui, lá na nossa igreja, em outros ministérios, por causa de coisas sem importância, coisas tolas. De repente, algumas reivindicações até são legítimas, sabe? Mas nem tudo vai acontecer como nós queremos. Nem tudo vai acontecer como nós gostamos. E há coisas que nós não vamos entender naquele momento. E sabe por que não vamos entender? Porque não nos foi dado por Deus o escrever a visão. Só aquele que escreve a visão é que tem o entendimento. Quem está lendo a visão, conhece em parte. Conhece em parte. Mas a diferença é quando nós nos posicionamos, e eu creio que vocês já estão me entendendo, já sabem aonde eu quero chegar. Eu estou chamando você para servir essa visão, não na qualidade de escravo, não na qualidade de servo. Serve a visão, mas serve na qualidade de filho. Na qualidade de filho, porque o filho sabe que ele tem herança, ele é herdeiro, por isso ele não vai embora. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é para a minha vida, é para a minha família, é para as minhas gerações, e eu não vou abrir mão disso. Não tem demônio, não tem inferno, não tem crise nenhuma que vai me desconectar dessa herança preciosa que Deus colocou na minha vida. Josué entendia isso, e Jesus está dizendo: o filho não vai embora, o filho fica em casa. E eu te digo, o filho verdadeiro pode até ir embora, mas se ele é filho, ele vai cair em si, e um dia ele vai voltar e diz: pai, pequei, errei, pisei na bola, sabe, já não sou digno de ser chamado teu filho, de ser tratado como filho, me trata apenas como um dos teus servos. Mas o pai diz: não, entra na alegria, entra no gozo, hoje é festa, hoje é celebração. Sabe por quê? Porque um pai, na qualidade de pai, nunca deixará de ser pai, ainda que o seu filho tenha ido embora. E glória a Deus, porque Deus tem levantado na igreja, e Deus tem posicionado nas igrejas, homens e mulheres com um coração paterno, verdadeiros pais espirituais, verdadeiros pais ministeriais. Não são simplesmente líderes, não são simplesmente pessoas que estão ali para mandar, mas são posicionados como pais, porque sabe em Deus, sabe e tem um entendimento em Deus, que um pai é aquele que foi chamado por Deus para estabelecer herança. O que fazemos não é para nós. O que estamos fazendo não é para nós. Os filhos servem porque sabem que é para ele. O filho serve porque sabe que é para ele. É meu. O pai, ele trabalha para os filhos. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Os pais, eu estou falando de verdadeiros pais, eles não fazem para eles. O que faz, sempre pensando nos seus filhos. Porque é do caráter do pai estabelecer herança. E no reino de Deus, tudo que nós vamos conquistar
E temos que conquistar, e precisamos conquistar, mas nós só vamos conquistar se for por meio de herança. Nada no reino de Deus se dá se não for por meio de herança. Herança, diga isso comigo, herança. É importante nós entendermos esse princípio do reino, herança. E eu não posso receber uma herança se eu não me qualificar como filho. E para que haja filho, é preciso que haja pai. Por isso que a Bíblia fala em Malaquias, que o espírito de Elias viria nos últimos dias. E ele converteria o coração dos pais. Veja bem, a primeira obra de Deus é essa: posicionar os pais, verdadeiros pais. Verdadeiros pais. Eu penso que a situação que nós temos hoje na nossa sociedade, que reflete a orfandade, na verdade, é uma expressão do que tem acontecido na igreja do Senhor. Porque não há esse entendimento entre aqueles que estão servindo uma visão. A começar por aqueles que estão posicionados como líderes. Eu, durante a minha juventude, eu tive a oportunidade de servir um pastor, e esse pastor, ele era um homem de Deus, mas ele não tinha o entendimento, ele não sabia que ele estava posicionado por Deus como um pai. Ele era mais um rei, na sua condição de líder, do que um pai. E servir um líder que tem um coração de rei é perigoso. Perigoso. Porque qualquer coisa que põe você em evidência, se você começa a ficar, entende o que eu estou te dizendo? Começa a ficar em evidência, começa a aparecer, se torna uma ameaça para o rei. Agora o filho não. Amém? Quando nós temos pai posicionados, oh, aleluias. Eu fico tão feliz quando o apóstolo falou, a alegria que eu tenho de passar o microfone. Porque tem um coração paterno. Coração de pai. Eu não tenho nenhuma vergonha de te dizer, é uma honra para mim ser filho e ser o primogênito. E eu quero ser como ele. Quero ser como meu pai. E eu sei que ele torce e ora e ministra para que eu, enquanto filho, seja mais do que ele. Amém? Deus tem posicionado nesta casa verdadeiros pais ministeriais. Deus tem posicionado nas igrejas verdadeiros pais. Porque é necessário que haja pai para que herança seja estabelecida. Por isso que até mesmo dentro da divindade, Deus teve que se fazer pai. E Jesus teve que se fazer filho. Se você ler em Hebreus capítulo 1, versículo 5, diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Antes não era assim. Nos tempos eternos não era assim. Durante os dias do Antigo Testamento não era assim. Mas na revelação de Cristo, isso só pode acontecer, porque na verdade, Deus se fez pai, e Jesus se fez filho. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas no dia que o verbo se fez carne, Deus se posiciona e diz, eu lhe serei pai. E então Jesus diz, e eu lhe serei filho. Herança é estabelecida. Por isso eu e você somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus o Senhor. Por isso nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se é assim na divindade, também tem que ser assim nos ministérios. Essa relação, essa filiação, Deus tem posicionado verdadeiros pais. E mais do que isso, tem alinhado o coração desses pais para os filhos. Há pais, mas que não estão com o coração alinhado para os filhos. Agora não, isso é obra do Espírito Santo. Os pais estão voltando o seu coração para os filhos, alinhando o coração para os filhos. E por sua vez, Deus também está posicionando os verdadeiros filhos ministeriais, que alinhem os seus corações ao coração do Pai, para que herança seja estabelecida. Herança seja estabelecida. Por favor, mais uma vez, abra a sua Bíblia comigo. Deixa eu te compartilhar algo importante aqui. Faz sentido o que eu estou falando para você? Amém?
Em 2 Samuel, capítulo 18, fala comigo, filho, não vai embora. Amém? Aleluias. 2 Samuel, capítulo 18. Deu ordem o rei a Joabe e a Absai e a Itaí, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão. Estão comigo? 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5. Amém? Deu ordem o rei a Joabe, a Absai e a Itaí, dizendo, tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Veja, Davi era rei. E Absalão seu filho. E você sabe que Absalão dividiu o reino. E pela lei, Absalão teria que morrer. Porém, agora, Davi, não na condição de rei, mas na condição de pai, ele está pedindo. E ele dá ordem a todo o seu exército, e todos, segundo a palavra que nós lemos, todos estavam ali, todo o povo ouviu, quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão, dizendo, tratai-o com brandura, por amor a mim. Observe que isto não é o pedido de um líder. Ainda que como rei ele tinha autoridade, e eles deveriam acatar essa ordem, mas ele está colocando aí a sua condição de pai. Ele está expressando o seu coração, por amor a mim. Eu sei que Absalão pisou na bola. Eu sei que Absalão meteu os pés pelas mãos, mas ele é meu filho. E eu peço, por favor, que vocês considerem isso. Não é pelo que ele merece, não é pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas por amor a mim, esse é o pedido de um pai. E aqueles que estão ligados a Davi, aqueles que estão conectados a Davi, devem proteger o coração do seu líder, devem proteger o coração do seu rei, devem atentar para o sentir do coração do seu rei. Mas a Bíblia diz que Joabe, aquele que servia ao rei, diz não precisa abrir, mas em 2 Reis, capítulo 2, versículo 28, que diz a Bíblia que chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias. Observe, seu coração não era reto, seu coração não estava devidamente, ele foi durante tanto tempo capitão dos exércitos de Davi. Ele serviu há tanto tempo Davi, mas ele nunca teve o seu coração verdadeiramente alinhado. Não é de se estranhar, ainda que ele não tenha aderido à revolta de Absalão, ele se desviou seguindo Adonias. Se o coração não está alinhado ao líder, corre-se o risco de em algum momento se desviar desse chamado, se desviar dessa conexão. Joabe tinha sido legitimamente chamado por Deus para ser parte dos exércitos. E olha, ele tinha que estar ali como capitão, e ele servia como capitão. E ele deveria ter o seu coração voltado para Davi. A gente observa que o seu coração não estava devidamente alinhado com o coração do líder, quando o seu líder, quando Davi está pedindo, por favor, sejam brandos para com Absalão. Joabe, não considerando isso, diz a palavra de Deus, que ele, quando teve a oportunidade, foi lá e matou Absalão. Não considerando o coração do seu líder. Não protegendo o coração do seu líder. Pelo contrário, foi um instrumento para machucar, para ferir. Infelizmente, isso tem acontecido em muitos casos, em muitas igrejas, em relações ministeriais. Pessoas que foram chamadas por Deus para proteger o coração do líder. Pessoas que foram chamadas por Deus para fortalecer o coração do líder. Porque entendem que não estão servindo a visão do homem. Estão servindo a visão de Deus. E é importante que eu tenha o coração do meu líder protegido. Sabe, verdadeiros filhos vão se posicionar como escudeiros espirituais.
Muitas pessoas podem se levantar, muitas pessoas podem criticar, muitas pessoas podem atacar, mas os verdadeiros filhos vão se posicionar e vão dizer: aqui não. Eu conheço o meu pai. Eu conheço o coração do meu pai. Eu sei a quem eu estou servindo. Joabe não tinha um coração alinhado com o coração de Davi. Davi confiava em Joabe. Davi realmente confiava em Joabe, porém ele tinha intenções escusas. Ele servia a Davi. E há muitas pessoas que estão servindo, e o problema é que quando servem na qualidade de servo, podem estar servindo só porque receberam uma designação, só porque receberam uma nomeação, porque receberam uma função. Isso tem o seu valor, tem a sua importância, tem o seu lugar, mas eu não posso estar servindo uma visão só porque eu recebi uma função, só porque eu fui nomeado. Eu tenho que servir a visão com o entendimento de que nós estamos construindo uma herança. Estamos edificando uma herança juntos aqui. Aleluias. É como Noé, que junto com os seus filhos estão construindo a arca. Na verdade, o que cada um estava fazendo era a construção da sua casa, da sua salvação. O que você está fazendo aqui nesta igreja, nesse ministério, não é outra coisa senão a salvação da tua família. Vou dizer de novo, a salvação da tua família. E se Jesus não voltar, gerações e gerações serão tocadas por aquilo que você está fazendo aqui hoje na casa do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Estamos construindo a salvação da nossa própria família. Joabe não entendeu isso. E quando ele teve a oportunidade, ele achava que Absalão tinha que morrer e que o rei não estava certo na sua posição, e foi lá, primeiro descumprindo a ordem de um rei, de um líder, que já seria por si só o suficiente para ele obedecer se ele tivesse juízo, sim ou não? Mas não, nem considerou o coração do seu. Não é à toa que mais tarde a Bíblia diz que ele morre e é sepultado no deserto. Isso para mim é uma expressão muito clara e profética de pessoas que não entram na herança, morrem no deserto, porque não consideram o coração do seu líder. Porque não atentam para isso. Não percebem que, na verdade, essa conexão é uma conexão do reino. É uma conexão do Espírito. Deixa eu te dar outro texto, e aí eu gostaria que você lesse comigo e marcasse esse texto. Em 2 Samuel, capítulo 21. Preste atenção, ele mata Absalão e só depois que ele vai seguir Adonias. E aí não é de se estranhar que ele se desvia, justamente porque o seu coração não era inteiro, o seu coração não era reto, o seu coração não estava alinhado. E em 2 Samuel capítulo 21, versículos 15, olha que texto interessante. Estão aí? De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta aí. O chamado ministerial tem o potencial de provocar desgastes em nossas vidas. Aqueles que estão liderando, preste bem atenção. Aqueles que estão liderando, eles muitas vezes entram em sucessões de batalha, uma batalha atrás da outra. E isso tem um enorme potencial de desgastar o estado físico, psicológico e até espiritual de um líder. É muito importante nós entendermos que nós não estamos, nós não estamos servindo super-homens. Nós não estamos servindo mulheres maravilhas. E é possível que, devido ao chamado e à função que um líder exerça, que ele tenha e sofra mais pressões do que outras pessoas, em função das suas responsabilidades espirituais. Ora, essa é a dinâmica. Fere-se a cabeça e todo o corpo vai padecer. Atinge o pastor e as ovelhas serão dispersas. Pensa. O diabo vai direcionar as suas
estratégias malignas para derrotar uma simples ovelhinha? E qual é o efeito que isto pode causar? Quando na verdade ele pode derrubar um líder, e o impacto que isso pode provocar é de proporções muitas vezes imensurável. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Pensa nisso. Esses dias eu estava orando, apóstolo. Eu vou compartilhar algo do meu coração agora. E o Senhor falava algo comigo assim: as ovelhas terão mais facilidade em aprender com seus filhos ministeriais do que com você. A princípio eu relutei um pouquinho com Deus nisso, porque eu falei: Senhor, o Senhor me chamou para ensinar, o Senhor... E aí o Senhor falou no meu coração, é porque as ovelhas muitas vezes, quando olham para um pastor, elas quase que inconscientemente acham que um pastor ele tem algum tipo de superunção, de uma supergraça. Entende o que eu estou te dizendo? Tem um nível de espiritualidade que não é atingido por todos, que não está no alcance de todos. Então quando, não sei se vai fazer sentido isso para você, por isso que eu disse, é algo que Deus colocou no meu coração e falou comigo. Quando eu faço algo na qualidade de um líder, de um pastor, e por exemplo, eu oro por um enfermo e o enfermo é curado, e as pessoas veem isso, elas admiram, elas glorificam a Deus, mas elas jamais conseguem se ver curando o enfermo, porque pensam, o apóstolo Alberto, ele sim, ele tem graça de Deus para isso, ele tem unção. Mas quando eu pego meus filhos ministeriais, as minhas sementes, e eles conseguem reproduzir o modelo entre o rebanho, entende o que eu estou te dizendo? Essas pessoas olharão e dirão, uau, eu também posso. Se fulano pôde, eu também posso. Se Deus está usando ciclano, talvez Deus também possa me usar. Entende o que eu estou te dizendo? Então Deus falou comigo ainda dentro dessa palavra de pais e filhos. Porque na verdade um filho é uma semente. E a Bíblia diz que a semente, em algumas versões no livro de Salmo, diz que a semente ou a posteridade servirá a Deus. E contará as obras. Aí eu me lembro que, por exemplo, Josué, ele se posicionou como verdadeiro filho, mas teve dificuldade para se posicionar como verdadeiro pai. Não conseguiu deixar um sucessor, não conseguiu estabelecer herança. Tanto é que quando nós lemos no livro de Juízes, lá no comecinho, a Bíblia vai dizer que quando Josué morreu, e toda a geração de Josué morreu, se levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. Não foi deixada uma semente que contasse das obras, que falasse das obras. Então Deus falou, os teus filhos ministeriais são sementes, carregam DNA, e olha, a semente só pode reproduzir segundo a sua espécie. Se você tem filhos, e eles estão reproduzindo coisas que não são da mesma espécie, alguma coisa está errado. Alguma coisa contaminou esse processo. Porque cada semente ela vai germinar, amém? E ela vai produzir, isso é uma lei de Deus. Isso não tem como mudar. Vai produzir segundo a sua espécie. E eu gosto dessa palavra dos Salmos, porque a Bíblia diz que os filhos são sementes. E essa posteridade, aleluia, se ela carrega o teu DNA, ela vai servir ao Senhor. Ela vai falar de Deus. Ela vai dar o testemunho. Ela vai reproduzir o modelo no meio do rebanho. Então você pode ensinar. Deus falou comigo, você pode ensinar. E eu te dei dom de ensinar. Mas o ensinar não garante o aprendizado. Porque ensinar é de fora para dentro. Mas quando acontece o processo de aprendizado, é intrínseco, é de dentro para fora. Então as pessoas poderão aprender. Você como professor, como mestre, você pode ensinar e facilitar o processo de aprendizado. Mas
essas pessoas terão mais facilidade em aprender se elas observarem um modelo no meio delas. Uau, então eu vou colocar pessoas para reproduzir o modelo. Amém? Em vez de eu orar e abençoar as pessoas e declarar cura e curar os enfermos, então eu vou levantar os filhos para fazer isso. Amém? Então, como eu quero que seja feito, eu reproduzo isso na vida dos filhos, e os filhos fazem isso no meio do rebanho, e eles assimilam melhor isso. Assimilam melhor isso. Então, um líder, em função do seu chamado e da sua posição espiritual, ele pode sofrer momentos de batalhas, de lutas, e algumas são tão intensas, tão terríveis, que provocam um esgotamento. E um líder esgotado, um líder debilitado é um perigo. É um perigo. E muitas vezes, os filhos que estão servindo a visão precisam discernir a necessidade dos seus pais. Porque os pais estão aí, em todo o tempo, suprindo, ajudando, apoiando. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Mas chega uma hora que os filhos também precisam se posicionar e discernir qual é a necessidade do seu pai, qual é a necessidade do seu líder, e se posicionar em Deus para suprir essa necessidade. Como Moisés, que quando estava no alto do monte, diz a palavra de Deus, suas mãos erguidas diante do Senhor, o povo lá no campo de batalha prevalecia. Lembram dessa passagem? Josué, liderando o povo, prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés se cansavam e reclinava, a Bíblia diz que então o povo começava a sofrer derrota no campo de batalha. E Deus me deu o entendimento que as mãos, espiritualmente falando, de um líder erguidas diante do Senhor, é a força de impulso que o povo de Deus precisa para vencer as suas batalhas. Quantas batalhas você trava na sua família, na sua vida profissional, no campo de trabalho, e você vai precisar de impulso, você vai precisar de força, e essa força para você avançar se conecta às mãos espirituais do teu líder. Mas a Bíblia diz que Moisés, como homem, se cansou, e as suas mãos começaram a se reclinar. E ouça-me, por favor, Deus poderia ter enviado anjos, sim ou não, para suprir o líder. Colocado 2 anjos, um de cada lado, e estendido as mãos de Moisés, e amém, eles ganhariam a batalha. Mas não, Deus também poderia ter dado uma força sobrenatural para Moisés, sem que ele precisasse de nada e ninguém, e as suas mãos ficassem ali sobrenaturalmente erguidas, até que o povo vencesse. Poderia ter feito isso, porém não fez. Foi necessário que Arão e Ur discernissem a necessidade do líder, e se posicionasse ali em favor do líder. Porque quando você serve a visão de um líder, você está servindo a visão de Deus para a tua vida. Aleluias. E aí Arão de um lado, Ur de outro, os dois sustentaram e eles venceram a batalha. Todo o povo venceu a batalha. Mas a verdade é que as mãos de um líder não conseguem ficar erguidas espiritualmente o tempo todo, sem que haja apoio. Sem que os filhos se posicionem aí para ajudar. E agora a Bíblia diz que Davi estava cansado. Muitas guerras, muitas batalhas. E no versículo 16, leia por favor comigo. E eu estou terminando aqui, amém? Eu não vi o tempo. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. E estava cingido de uma armadura nova. Algumas versões dizem uma espada nova. Uma armadura nova. Uma arma nova. Uma arma novinha em folha. E ele intentou matar a Davi, com uma arminha nova, em folha. Ok? Versículo 17. Porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. E olha que revelação tremenda. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que o inimigo queria era apagar a lâmpada de Israel. E o inferno tem forjado armas novinhas para derrubar líderes. Porque um líder é a lâmpada de Deus para a tua vida. Vou dizer de novo, um líder genuinamente chamado por Deus, posicionado como um pai, ele é uma lâmpada de Deus para a tua vida.
Enquanto essa lâmpada estiver brilhando, você terá estratégias, você terá direcionamento, você terá clareza. Alguém está me ouvindo? Você terá luz. E o inimigo vai fazer de tudo para tentar apagar. Infelizmente, irmãos, infelizmente. Quantos líderes com as suas lâmpadas apagadas. E aí você vai ver as famílias que serviam aquela visão. Pessoas que estavam conectadas, totalmente desorientadas, desmotivadas. Pior do que isso, decepcionadas, frustradas. Tem pessoas que não querem se envolver mais com a igreja, não querem se envolver mais com ministérios. Eu amo a Deus, eu vou servir a Deus, mas eu não quero mais me comprometer com a igreja, Irmãos, não tem como você verdadeiramente servir a Deus, se você não se comprometer com uma expressão visível do corpo invisível de Cristo. Não tem como você se relacionar com a cabeça, sem que primeiro você tenha uma relação com o corpo. Não tem como você dizer, eu amo o noivo, mas desprezar, ou estar magoado com a noiva. Sabe, o diabo vai fazer de tudo para derrubar líderes, maus testemunhos. Sabe, às vezes você vai olhar a trajetória de alguns homens de Deus, genuinamente chamados pelo Senhor, que acabaram caindo, não porque eles eram mau caráter. A gente sabe que existem os falsos apóstolos, falsos pastores, sempre existirão aqueles que querem tirar proveito do rebanho do Senhor, mas há aqueles que vinham numa caminhada, sincera com Deus, e em algum momento caíram, foram derribados, e caem feio, e de repente se você tem oportunidade de ministrar na vida desses homens, dessas pessoas, você vai descobrir que chega uma hora que essas pessoas caíram até porque queriam cair, porque já não aguentavam mais a pressão. É como se fosse uma fuga, pastor, ali, como fosse uma distração, alguma coisa assim, entende o que eu estou te dizendo? Porque estavam esgotados ministerialmente falando, estavam esgotados espiritualmente falando, porque às vezes é isso. O diabo está provocando, criando, forjando armas novinhas, e o povo não está consciente da necessidade de proteger o líder. Sim, é verdade que o líder traz proteção para a tua vida, mas você também tem e deve trazer proteção para a vida do teu líder. Essa conexão, e isto pode acontecer quando nós temos esse entendimento: eu não estou servindo a minha visão, ou a visão do homem, eu estou servindo a visão de Deus. Não é como eu quero, a questão aqui não é perguntar qual é a visão, a pergunta é qual é o meu lugar dentro dessa visão. Não é qual é a visão está aí, é de Deus. Se não fosse, vocês não teriam chegado onde vocês chegaram. Essas coisas não estariam acontecendo pela habilidade do braço do homem. Tudo isso está acontecendo. Sei que há pessoas extremamente competentes aqui, há pessoas gabaritadas aqui, mas eu digo, há uma visão de Deus que nutre essas competências e até suscita essas competências para que essa visão chegue mais alto, mais longe e agora mais rápido ainda, em nome do Senhor Jesus, porque o tempo acelera. Amém, querido? Glória a Deus. Eu não sei quantos de vocês estão servindo a esta visão. E se você ainda não está servindo a visão desta casa, hoje é um tempo oportuno, amém? Para você se comprometer com ela. Algo que Deus colocou na tua vida, que soma a esta visão. Há talentos, há habilidades, há dons que Deus colocou na tua vida, que podem ser colocados a esta mesa para servir. Você pode até pensar, mas no que eu não tenho um chamado ministerial, espiritual, essa coisa. Irmão, tudo que nós fazemos aqui, tudo é espiritual. Tudo. Limpar o banheiro é tão espiritual quanto estar ministrando a palavra desse altar aqui. Para Deus não há diferença nisso. Responsabilidades são diferentes, funções são diferentes. Mas Deus não avalia dessa forma. A quem é dado Deus vai pedir conta de não de 2. A quem é dado 2, Deus vai pedir conta de 2. A quem é dado 5, Deus vai pedir conta de 5. Deus nunca vai pedir conta daquilo que Ele mesmo não te deu para fazer. Entende? E na parábola diz que aquele que trabalhou, que tinha recebido 5, trabalhou e conseguiu 10. Maravilha, uau!
Excelente trabalho. Mas aquele que tinha recebido 2, e 2 é bem menos do que 5, chegou a 4. 4 está longe de 10, mas recebeu o mesmo elogio daquele que conseguiu 10. Porque não é a quantidade, é a fidelidade. Não é a quantidade, é ser fiel naquilo que Deus te deu. Sabe, é algo que Deus te deu que soma esta visão. E se você já está servindo essa visão, sirva na qualidade de filho. Diga: Senhor, eu quero ter um coração de filho. Sabe, um menino nasce, diz a palavra, mas um filho nos é dado. Um filho é dado. E se você orar, Deus te dará como filho para os ministros aqui dessa casa. Amém? Ore a cada dia e diga para o Senhor: Senhor, revela o coração do meu líder. Sabe aquela passagem, eu sei que vocês conhecem, eu vi isso uma vez do próprio Robério. Ele disse, a passagem que Paulo diz: a ninguém conheçamos segundo a carne, mas devemos ter uma revelação no Espírito. E se nós estamos servindo alguém, precisamos ter uma revelação no Espírito de quem nós estamos servindo. Deixa o Espírito falar para você quem é o teu líder, quem é a tua líder, quem é o teu pastor, quem é a tua pastora. Sabe? Porque eu sei que nesse processo de filho nós vamos ser provados. Porque até Jesus teve que aprender a obediência na condição de filho. Hebreus fala isso, amém? Que ele teve que aprender obediência. Uau! Pensa, para nós seres humanos já é difícil aprender obediência. Imagine para aquele que sempre foi Deus, sempre mandou, nunca teve que. Ele teve que aprender como filho, na condição de filho. Mas ele se tornou um filho aprovado. Amém? E o pai disse: esse é meu filho amado, em quem minha alma se alegra, em que minha alma se compraz. Oxalá o apóstolo Arles, pastora Viva, possa dizer: vocês são os nossos filhos amados. Vocês trazem alegria ao meu coração. Como é bom ouvir do meu pai quando ele diz: ele traz tanta alegria ao meu coração. E Deus me deu livramento hoje, né? Amém? Deus me deu livramento. Então, há muitas pessoas que precisariam estar ouvindo essa palavra hoje aqui. É ou não é verdade? Há muitas pessoas que poderiam estar ouvindo aqui. Mas você pode reproduzir isto. Você pode ser essa semente. Amém? Você pode levar essa palavra. Talvez você não saiba dizer como eu disse aqui, mas você pode fazer, você pode se posicionar. Amém? No que você puder colocar, sabe, os teus ombros aí para apoiar essa visão, para deixar a coisa mais leve. Tão bom quando o apóstolo disse assim, ele falou para mim nos bastidores, ele disse: não, tem o irmão lá que está cuidando da negociação. Tem só que orar. Tem que ficar orando. É aí que os apóstolos têm que estar, na oração e na palavra. Na oração e a palavra. A igreja muitas vezes faz essa pressão para que os líderes saiam da oração e da palavra, para ficar apagando foguinho aqui, sabe? São coisas até legítimas, necessárias, mas há pessoas que Deus levantou para fazer isso. Há pessoas que Deus posicionou na casa para fazer isso. Qual é o meu lugar na visão? Não é qual é a visão, qual é o meu lugar na visão, porque tem um lugar para você aqui nessa visão. Amém? E quando todos estão no lugar e funcionando, meu Deus, essa igreja cada dia será mais forte, mais expressiva, amém? Maior autoridade, uma casa realmente forte, que impacta regiões, territórios, que traz o governo dos céus, por quê? Porque a unidade, a concordância, a filiação, aleluia, a paternidade, as coisas estão no lugar, a ordem divina está estabelecida. A voz de vocês, quando for liberada, se fará ecoar por toda essa nação, porque há a ordem do reino nessa casa. Pais com coração alinhado aos filhos, e filhos com coração alinhado aos pais. Então a terra não pode ser ferida com maldição. Herança é estabelecida, herança é transferida, e gerações são asseguradas em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, que teu Espírito possa resplandecer essa palavra no entendimento de cada um dos teus filhos aqui, Senhor.
Sei que são teus filhos, mas eu os chamo por meio dessa palavra a se posicionarem como verdadeiros filhos ministeriais, Senhor, que entendem que esta visão, que a visão da comunhão cristã, Pai, não é a visão do apóstolo Arles, da pastora Vivian, Senhor, não, é a visão tua para estas vidas, para estas famílias, para estas gerações, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que se levantem filhos sementes aqui. Filhos sementes que reproduzam o modelo do Pai. Que reproduzam modelos do Pai aqui, Senhor. Ecaia, solde, anda, alabacaias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que herança seja estabelecida. Herança seja estabelecida. Oh, gloriosa herança. Preciosa herança seja estabelecida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus os abençoe. Um excelente dia na presença de Deus, amém.